Olá, moçada, Marcos Gomes. Vamos dar continuidade aí aos conceitos trigonométricos básicos. Agora a gente vai falar de circunferência trigonométrica e falar sobre orientação nessa circunferência. Olha para cá. Toda vez que a gente montar uma circunferência trigonométrica, você tem que partir do princípio que o raio dessa circunferência é de uma unidade, ok? Uma unidade, está aqui. Qualquer raiozinho desse aqui vai ter o mesmo tamanho e vai ser uma unidade. E aí tu tem que começar sempre a circunferência começando no ângulo zero. Aí olha só, no sentido anti-horário, os ângulos vão crescer positivamente. Então aqui ó, vai para 90, depois vai para 180, depois vai para 270 e depois fecha em 360. 360. Agora, se tu for percorrer no sentido horário, então, que é esse sentido aqui, você tem que considerar os ângulos como sendo negativos. Aqui, ó, vou só percorrer aqui, ó. Se eu percorrer 90 no sentido anti-horário, esse ângulo aqui, ó, vai ser menos 90 graus ou menos π sobre 2. Certo? Certo. Agora, vamos lá. Presta atenção, vamos completar os ângulos aí, tá? Vou completar. Vamos. Vou de preto o sentido o anti-horário. Então aqui começa, aqui vira quem, gente? 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, não é isso? Aqui, continuando, a gente chega em 180 graus, que é a mesma coisa que π radianos. Depois a gente chega em 270, que é 3π sobre 2, não é isso? 3π. Aqui é 270 graus, que é igual a 3π sobre 2 radianos. E aí a gente fecha em 360, que é, olha só, gente, se a gente até 180 é π, então mais 180 é 2π. Então é 2π radianos, que eu acho que é o que ficou faltando no vídeo anterior para a gente fazer. Beleza. Como a gente havia mostrado aqui para o sentido anti-horário, a gente completou o horário. Agora no sentido anti-horário, a gente começando de zero, aqui vai ser menos 90, que é menos π sobre 2. Aqui, do outro lado aqui, seria menos 180 graus, né? Porque é meia volta, ou menos π radianos. Aí aqui em cima seria menos 270, não é isso? Ó, 90, 90, 90, 270, que é a mesma coisa que menos 3π sobre 2 radianos. Eu acho que você está entendendo a lógica, né? E eu fecharia no zero como sendo negativo, uma volta negativa, menos 2π radianos. É assim que a gente trata. O que tu tem que sacar, gente? Tu vai ter que dividir, ó, se você observou aí, você pode dividir a circunferência trigonométrica em quadrantes. Então, vamos considerar sempre o sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Então, esse aqui é o chamado primeiro quadrante. Esse aqui, por sua vez, vai ser o segundo quadrante. Segundo quadrante. Esse aqui de baixo, ó, continuando, ó, seguindo o mesmo atuado aqui, ó. Terceiro quadrante. E por último aqui a gente fecha no quarto quadrante. Então, vamos lá. O primeiro quadrante compreende os ângulos que vão de 0 a 90, ou de 0 a π sobre 2 radianos. Então, o segundo quadrante compreende ângulos que vão de 90 a 180, ou de π sobre 2 a π radianos. O terceiro quadrante, ele compreende valores de ângulos que vão de 180 graus a 270, ou π radianos até 3π sobre 2 radianos. Então, aqui eu tenho essa compreensão. Agora, o que tu tem que sacar, gente? Tu tem que sacar o seguinte.
Quarto quadrante, de 270 a 360, que é 3π sobre 2 radianos a 2π. Tu tem que sacar o seguinte, que o ângulo que estão nos pontos aqui, ó, tanto de 0, quanto de 90, quanto de 180, quanto de 270 e 360, fechando em 0, não fazem parte dos quadrantes. Ou seja, eles determinam quais são os quadrantes, mas eles não fazem parte dos quadrantes. Até aí, eu acho que é tranquilo. Agora, o que tu tem que observar aqui, ó, gente? Vamos lá. Lembra? Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. A gente vai falar de arcos congruentes ou congruos, tanto faz, a mesma coisa. Então, observe isso aqui, gente. Para o arco, esse arcozinho aqui que eu vou marcar aqui de azul para vocês, ó, esse arco aqui, ó, esse arco, vou chamar de arco azul, o ângulo que se formou aqui, a medida desse arco é de 60 graus, que é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Então, beleza, ele para bem aqui, ó. Agora, pensa nessa circunferência de fora aqui. Ela começou junto com ele, começou aqui, ó, em 0. Começaram em 0. Só que o arco azul, ele parou. Mas esse arco de fora aqui, ó, esse arco de fora, ele continuou indo uma volta a mais. E aí ele parou aqui. Ó, pode perceber que esse ângulo aqui, eles param no mesmo ponto final. Se eles param no mesmo ponto final, os ângulos coincidem na circunferência, não coincidem? Então, beleza. Qual foi o ângulo que foi formado pela circunferência de trás, a de fora? Eu chamei de beta, esse ângulo. Aí o que você tem que observar? Esse ângulo maior, que é o beta, ele foi igual ao ângulo do primeiro arco mais uma volta. Não foi uma volta que ele deu? Mas ele poderia dar mais 2 voltas, mais uma volta e meia, ou 3. Então, o que tu observa? Que esse arco beta e o arco alfa, eles são côngruos porque eles param no mesmo ponto na circunferência trigonométrica, não é isso? Então, como é que eu vou determinar qual é esse ângulo? É simples, gente. O ângulo final é igual ao ângulo do arco menor, mais K vezes 2π. O que é 2π? 2π é mais 360 graus. Ou você pode colocar em graus, né? O ângulo final é igual ao ângulo inicial, o ângulo do arco menor, não é isso? Mais K vezes 360 graus. Ou você coloca em radiano, ou você coloca em grau. Tanto faz. Agora, o que tu tem que sacar? Que K é o número de voltas. Ele pode dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, uma volta e meia. Ele pode variar aí no que ele quiser, né? Então, o que tu observa? Vamos achar qual é o valor desse ângulo beta. Então, vamos usar com grau, tá? Com grau aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente observou que nessa situação, o ângulo beta foi responsável por uma volta. Então, vai ficar igual ao ângulo do arco menor, que é 60, que a gente está fazendo em grau primeiro, para você entender. Mais uma volta, então no lugar do K vai ser uma volta vezes 360. Então, o ângulo beta vai ser 360 vezes 1 dá 360. Mais 60 dá 420 graus. 420 graus. Então, o que tu pode falar? Como os dois pararam no mesmo ponto na circunferência, então o ângulo 60 graus e o ângulo 420 graus são côngruos. Côngruos ou congruentes, tanto faz. Professor, e como é que a gente faria em radiano? Mesma coisa, vou colocar até de vermelho, ó. Vou colocar aqui, ó, de vermelho. Então, beta seria igual. Qual é o ângulo em radianos? Não é π sobre 3? Então, π sobre 3 mais K, que é 1, não é isso? Uma volta que ele deu mais 2π, vezes 2π. 1 vezes 2π, 2π.
Tu pode somar direto isso aqui? Não, não pode. Então tu tem que fazer o quê? MMC. Vamos fazer o MMC. Entre 3 e o 1 é 3. Então beta vai ficar aqui e o 3 é o MMC de todos. 3 dividido por 3, 1 vezes π, π. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, mais, ó, completa aqui, ó, 6π. Então beta, que é o ângulo final aqui, é igual a π mais 6π, 7π sobre 3 radianos. Ou seja, 7π sobre 3 radianos é 420. Então, outra forma seria falar o quê? Que π sobre 3, que é 60 graus, radianos, e 7π sobre 3 radianos são congruos, né? Ou congruentes. Congruos ou congruentes. É isso, moçada. Então vamos brincar com os exercícios, mas futuramente exercícios sobre isso aqui na plataforma, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Então segue lá, @Prof. Marcos Gomes no Twitter, e lá aqui embaixo tem aqui na descrição tem os links lá do Telegram e do Twitter para você me seguir lá. É isso, um abraço.